Aí começou. Boa tarde, pessoal. Quem estiver assistindo agora ou que assista posteriormente. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho da adaptação das crianças, né, ao ensino online. Infelizmente, é uma situação que nós estamos passando, que acabou sendo necessário, não é uma imposição de governos, imposição de secretarias ou de escolas, é uma situação realmente que nós estamos vivendo pelo momento em relação à pandemia. Então, foi algo de uma forma muito abrupta, né, para as nossas crianças, nós pais também não estávamos preparados para isso, mas é um recurso que hoje nós compreendemos que nós vamos ter que enfrentar realmente. Nós não vamos ter como não passar por essa adaptação. Até estava tentando acompanhar, né, um pronunciamento do governador, né, do estado de São Paulo, falando sobre a retomada do ensino, e existem diversas discussões de como será o retorno, mas ainda é muito precário, nós não temos uma informação concreta de como isso vai acontecer, e existe uma possibilidade do estudo híbrido, né, então em salas de aula, e também ainda a utilização das aulas online. Então, hoje nós vamos estar falando mais voltado para as crianças, porque, lógico, adolescentes e adultos, isso já fazia um pouquinho de uma realidade, né, da vida, da nossa vida, mas realmente, para o ensino infantil e para as crianças é algo muito inovador e desafiador. Então, eu como mãe, e participando de diversos grupos de mães, eu acabei falando com alguns profissionais e cheguei até a doutora Andréa Caltabiano, uma pessoa que tem bastante experiência na área, ela é neuropedagoga e psicomotricista, que depois, doutora, me explique o que seria isso. Também ela tem certificação da terapia ABA no autismo, então uma pessoa que tem bastante conteúdo para poder nos auxiliar, né, os pais, nessa abordagem da adaptação do ensino infantil aí online com nossas crianças. Então, eu vou já passar a palavra para a doutora Andréa, ela vai dar uma palestra inicial de tudo o que ela já vem vivenciando, de toda essa bagagem do que ela vem tendo em seu consultório, e depois a gente vai abordando perguntas, ou conforme tiver perguntas aí a gente vai pontuando, mas a princípio eu vou deixar a doutora com mais liberdade aí para estar passando esse conteúdo para a gente, que é extremamente importante neste momento. Doutora Andréa, boa tarde, muito obrigado por aceitar esse convite, e vou passar a palavra para a doutora aí, para a gente ter um pouquinho do seu conhecimento aí. Obrigada. Boa tarde, Carla, boa tarde a todos. Eu agradeço a oportunidade, eu acredito que é exatamente isso, Carla. São as especialidades, né, as especificidades também, nesse momento, temos que estar nos apoiando. Então, eu quem agradeço a oportunidade de estarmos compartilhando essas informações. Sou neuropsicopedagoga, tenho a formação em psicopedagogia, a formação em psicomotricidade, também tenho um curso de reabilitação cognitiva que finalizei no HC e na USP, né? Fiz um curso no Alberto Einstein, onde fez com que eu aprendesse um pouco mais e me especializasse um pouco mais quanto às conexões neurais. Foi uma pós-graduação dentro da uma bagagem de informações para estarmos conversando, né, nessa live de hoje. O que eu acho bastante positivo, nós pensarmos da seguinte forma: tudo começou, essa pandemia, o isolamento social, foi na segunda quinzena do mês de março, né? Então, veja, as aulas iniciais, eu estou falando um pouco desse início de aula de âmbito geral, vocês vão até estar entendendo para a gente ter um link maior. Tá? As crianças estavam de férias, vamos voltar lá em janeiro, as crianças estavam de férias, né? Aí algumas no final do mês de janeiro, outras no começo de fevereiro, ou seja, quando as crianças
E toda vez, todo ano, sempre que se inicia, os pais, né, de educação infantil, ensino fundamental 1, e até as crianças de ensino fundamental 2, eles precisam de um período de adaptação, certo? Assim, período de adaptação, chegar na que houve aí uma queda, né, na internet. Mas acho que tudo ok. Vamos lá. Então, vamos estar falando novamente. Iniciou-se o ano letivo de 2020. Aí as crianças começaram esse processo de adaptação, começaram a conhecer esse novo ambiente. Para algumas crianças, o primeiro contato com o segundo contexto social, certo? Porque o primeiro contexto social é a família, o segundo contexto social é a acadêmica. E para algumas crianças foi o primeiro contato com esse segundo contexto social. E aí o que aconteceu? Não tivemos 30 dias deste período de adaptação, da professora conhecer o aluno, desse aluno se adaptar com os procedimentos, com as regras, com as normas, com o caderno, com as tarefas. Não, quando eles iniciaram esse processo, aconteceu a pandemia, aconteceu o Sim. isolamento, né? Então, isso foi muito forte. Eu estou falando mesmo de crianças, independente da faixa etária, e incluo mesmo a Carla, né, colocando que hoje nossa live é muito específica para a educação infantil e para o ensino fundamental 1, e ali também no 2, mas assim, isso foi abrupto a todos. Eu tenho experiência tanto de crianças pequenas quanto de adolescentes, né, que foi o início, os maiores até estavam ali achando que iam ter um período a mais de descanso, né? Foi depois do carnaval que realmente iniciou-se o processo de... Sim. Então, né? E aí aconteceu um verdadeiro pandemia dentro de casa também, né? Tinha uma Sim. pandemia fora e aconteceu uma pandemia dentro, porque ainda está assim. E eu Sim. percebo tanto as escolas, né? Então, assim, eu trabalho com as instituições acadêmicas, instituição escola e instituição família. Eu percebo que ambas as instituições estão fazendo o melhor, né? Estão buscando fazer o melhor. Eu tenho Sim. contato com os pais, quanto com diretores, coordenadores, e eles buscam fazer o melhor. Só que nós temos como que é o tema da live, adaptabilidade do ensino. E o que é esse ensino? Né? Então, se você conceituar a palavra ensino, ensino é você transmitir informações. O conceito da palavra, transmitir informações. E a aprendizagem é uma modificabilidade no seu comportamento. Quando a gente fala em aprendizagem, é uma modificabilidade no seu comportamento. Quando a gente fala em aprendizagem, é uma modificabilidade nas conexões neurais. Então, quando também vejo os pais, as mães angustiadas, Andréia, mas você não acha que é um ano perdido? Não, não vai ser um ano perdido. E Sim. não pode ser um ano perdido. Né? Não pode ser um ano perdido. E aí também quando eu ouço assim, não, vamos esperar tudo voltar ao que era. Não vai voltar ao que era. Não. Nós nunca mais Exato. voltamos a ser quem éramos na segunda quinzena do mês de março. De todos os âmbitos, principalmente o educacional. Isso nos mostra quanto nós precisamos desse ambiente de escola. Sim. Então, quando me questionam, vai ter prejuízos? Eu vejo assim, vai ter novos conhecimentos. Sim. Porque a aprendizagem, quando eu falo assim, mas eu posso garantir que o meu filho aprenda? Aí eu respondo, veja, se eu acabei de falar que a aprendizagem é um conceito de modificação que faz parte do ambiente, de conexões neurais, de condição cognitiva,
né? E outra coisa que eu percebo também, os pais que estão me assistindo, pais, vocês são pais, vocês não são professores, Sim. vocês não são técnicos, né? Então, eu atendo pais de uma angústia muito grande, que eles perguntam, o que, que eu tenho que fazer? O que, que eu tenho que fazer? Pais, você precisa dar a estrutura. Então, qual é essa estrutura? O que está no checklist a todo momento, né? Uhum. Vamos organizar uma rotina, então é horário, procura ter um espaço mais tranquilo em casa, o Tá. computador, a mesa, porque já vai ter muitos elementos distratores. Que são esses elementos distratores? Tudo, né? Assim, Sim. é o irmão que está passando, é o elemento distrator, é o cachorro que está ali, é o elemento distrator, é o celular do pai que tocou, é o elemento distrator, tudo é um elemento distrator. Então, vamos reduzir. Nós não podemos Sim. garantir que esses elementos distratores não aconteçam, mas vamos garantir uma diminuição, tá? Tá. E aí eu vejo que é exatamente isso, pais. Vocês, eu digo pais porque eu sei que a maioria angústias, né? Eu vejo Sim. vocês muito angustiados com essa questão. E vocês são Sim. pais, não são pedagogos, vocês não são técnicos, e tudo isso vocês também precisam dar uma tranquilizada. Verdade. Com a instituição, ter um canal muito direto com essa instituição. Também sou muito questionada assim, mas o meu filho não quer. Aí a gente volta lá no começo da live. É uma adaptação. Não havia se adaptado nem com o ambiente escolar. Imagina agora ele virar professora no celular, no computador, e entre uma criança, um fala, o outro fala. É muito Uhum. diferente. Né? Isso que nós não estamos falando especificamente em crianças laudadas. Estamos falando de Sim. neurotípicas, né? Neurotípicas Sim. são crianças neurotípicas. Criança com desenvolvimento comum, criança com desenvolvimento adequado da parte cronológica e cognitiva. Porque se a gente entra Sim. ainda num processo que vamos falar de laudos, de especificidades, aí são outras Outra abordagens. situação. Sim, Sim. sim. E aí o que eu sugiro também, pais, assim, ter um contato muito direto, né? Por quê? Porque cada escola está fazendo de uma maneira. Tem escola que estão fazendo aulas online, que a criança pode interagir. Tem escolas que estão em EAD, que também tem essa interação. Tem outras escolas que colocam o vídeo, né? O vídeo e a criança, então ela pausa e volta. Vejam, há momentos que a criança não vai querer. Por quê? Porque ela está fora desse ambiente, porque vocês estão em casa, porque os irmãos estão em casa, né? E aí, Uhum. fracionar, fracionar essas aulas é o mais adequado, né? Tá. Ela e ir fracionando. Trabalhar com o feedback, mas não um feedback assim, filho, vamos sentar, me explica o que você aprendeu. Não é dessa maneira, né? Mas vocês têm isso, vocês podem, de uma maneira bastante espontânea, algo muito tranquilo. Vamos supor, estão falando da chuva, da fotossíntese, né? Então, assim, conversar, as crianças em processo de alfabetização, aí vocês vão para a cozinha, e aí você mostra rótulos e fala, que letra que é essa mesmo? Né? Então, de uma forma espontânea, vocês estão ali na cozinha, ou apareceu um letreiro na TV. E aí tem que letras, olha essas letras, sabe? De uma forma até lúdica. Então, quando eu digo isso, é tratar essa interação, esse feedback. E até mesmo assim, filho, você quer me contar sobre a sua aula hoje? Então, assim, Uhum. sai peso acadêmico, sai aquele peso de uma avaliação. Isso também é Sim. bastante importante, entende, para a criança. Eu percebi, assim, pelo menos na minha experiência inicial,
que havia também a necessidade de aprender a tecnologia, né? Então, nesse primeiro momento, eu percebi assim que eu fiquei muito próxima, até no momento que a minha filha estava em aula, por conta da questão da tecnologia. Então, como que abre um arquivo, como que vê isso, como vê aquilo. Então, assim, a gente, pelo menos no meu caso, eu estava em aula junto com ela, em muitas situações, né? E é muito difícil porque a gente acaba intervindo o tempo todo, né, durante as lições, né? Então é muito interessante isso que a doutora está colocando, né? Como eu participar, né? Você pontuou assim algo muito positivo, porque a aprendizagem ela precisa dessa criança autônoma, tá? Ela precisa. Não, mas por que, André? O que você está assim? A criança ela não consegue acessar um processo de aprendizagem se ela não tiver uma autonomia, tá? E aí você vê que está acontecendo isso mesmo. Então, voltando lá, o que vocês precisam, pais? Dar esse recurso, dar essa condição, né? Então, assim, é a mesa, é o computador, é algo. Então, tá, deu a questão tecnológica, ok, isso também. E cuidado, pais, para que não atrapalhe essa autonomia. A criança precisa dessa autonomia para acessar essa aprendizagem, tá? Muitos, exemplificando o que eu quero pontuar, que se tiver professores ouvindo, eles vão entender. Vamos por assim, vamos lá, agora é aula de matemática. Peguem os seus cadernos de matemática, tá? Cadê a aula? Então, assim, a criança tem que ter a autonomia para saber aonde está o caderno de matemática, como ela vai pegar, né? A apostila de matemática, o livro de matemática, qual a página. Isso tudo para nós é algo muito fácil, mas para a criança não. Para a criança ela tem que ter uma autonomia. O que eu faço, então, se essa autonomia for cessada ou se não acontecer essa autonomia, essa criança não tem uma qualidade de aprendizagem, tá? Então, tomar muito cuidado na hora que vocês estiverem orientando, mediando, tá, pais? Mediando o que a professora está falando. Olha. Deu uma travada aqui para mim, não sei. Deixa eu... Tá travada aqui, doutora. Retornou. Aqui para mim, não sei. Né? Vamos continuar. Deu uma travada aqui, agora voltou. Isso. Quer que repita alguma coisa? Carla, como é que está? Não, acho que pode. Aqui para mim, não sei. Peraí, que eu estou mexendo aqui agora no celular também para ver se estava travado ou se era só o meu aqui. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Não sei, eu vou ver aqui também. E é isso. Sandra, para onde tem isso? Mas acho que agora o pessoal retornou. Acho que dá, assim, para a gente continuar. Tá. Aí aqui, tá entrando algumas perguntas, né? Aí isso. Tá. Deixa eu ver se... aqui uma pergunta, né, Vivian. Doutora, para uma criança de 4 anos, Jardim 1, posso acompanhar a aula junto para abrir microfone, colocar materiais, etc., ou não? Devo ensiná-la a fazê-la sozinha? Então, aí seria para a criança do infantil, né, 4 aninhos. Não, veja, a criança aos 4 anos, ela não vai conseguir administrar tudo isso. Administrar, porque assim, ó, por mais que a criança goste da internet, ela não vai conseguir administrar. E a gente volta lá, nos elementos distratores, focar a atenção, desligar o microfone, sem dúvida alguma, é Vivian, né, que fez essa pergunta. Isso, Vivian. Estar acompanhando, né, mas assim, sempre deixar a criança trabalhar essa espontaneidade, né? Deixar a criança dar a sua opinião,
trabalhar de uma forma onde a criança fique mais espontânea possível, porque essa espontaneidade também vai se levar um tempo, né? Vai Sim. levar um tempo. E o que é também, assim, o que eu sugiro, no momento, a criança está brincando, é a hora, vamos. Não, evitem isso, porque para vocês irem para a escola, principalmente essa criança, né, que a mãe perguntou de 4 anos, tem um preparativo, né? Aí a gente volta lá no período de adaptação. Então, assim, ó, vamos lá, vamos guardar os brinquedos, olha, já vai começar a aula, né? Vamos lá? Então vai, sabe, simula, penteiro, acaba de organiza, volta pentear o cabelo, algo assim, mas se prepare para o momento. Não é assim, a criança está com o irmão no game, desliga. Sim. Não vai funcionar. A avó está em casa. Ai, desculpa, eu vou esquecer. Não vai. Aí não vai ter aula. Mas eu tenho certeza que é assim que acontece em alguns momentos. Exato. Vamos lá, precisa preparar. Ó, vamos lá, vamos lavar a mão, lavar o rosto, vamos pentear o cabelo. Agora é hora, vamos arrumar a sua mesa. Daqui 10 minutinhos já vai começar. Vai preparando. Uns 20 minutos antes, tá? Ó, vai no toalete, bebe uma água, né? Ó, sua aula vai precisa dessa maneira, né? Não dá para tirá-la abruptamente, colocá-la na frente e a criança iniciar. Assim não vai funcionar, né? Precisa, tá bom? Precisa, sem dúvida alguma. E para os pequenos, acho que é bem pior, né? Porque realmente a minha maior, eu tenho uma de 9 e um de 4. A de 9, ela já sabe o horário, ela vai tranquilamente, não preciso de muita colaboração nesse primeiro momento. Mas realmente, para o pequeno, pensando agora no que a doutora falou, realmente a gente acaba deixando a criança brincando, a criança à vontade, aí de repente, deu horário, porque a gente está na correria também, né? Aí nós vamos naquela euforia e a gente leva toda essa ansiedade, toda essa euforia para a criança também e acaba não colaborando para aquele momento, né? Realmente. Não sendo produtivo, né? Acaba não sendo produtivo e a criança fadiga e a criança não... É óbvio, ela não quer ali, ela estava brincando, ela estava assistindo, que também não é interessante, estava assistindo um vídeo do YouTube, né? Sim. Algo que precisa ter. Pais, eu sei que não está fácil, muitos em home office, eu sei exatamente, eu tenho depoimentos dentro da minha dinâmica, da minha prática também, o que eu estou fazendo. Adaptados, ou seja, no FaceTime, vídeo chamada, né? Então, eu vejo quanto é difícil. E aí, como que eu estou fazendo? Os meus atendimentos são 50 minutos, eu trabalho, tá, com criança de 20 minutos, 30 minutos, e os demais, eu trago esses pais. E começo assim, que eu fizesse essa proposta, esse jogo, para estar trabalhando isso. Vocês podem fazer assim, assim, assim. Estou tendo um retorno muito, mas muito positivo com isso, né? De estar trabalhando com essa criança. Lógico, se a criança estiver rendendo 10 anos, eu vou até os 50 minutos, depois eu converso com a mãe alguns minutos. É que eu quero dizer assim, tempo de concentração. Muitas vezes a gente exige que a criança maturacional não está preparada. Né? Eu estou falando de crianças pequenas, de crianças de educação infantil, crianças iniciando o ensino fundamental. E aí, se você for analisar curva de mielinização, vias de audibilização, estão todos em processo maturacional. Então, ficarem tanto tempo na frente do computador ali. Né? E vocês lembram que antes da pandemia, nós tínhamos assim, uma postura o quê? Não vai ficar no computador. Exato. Deixe esse celular, você já ficou. Né? Então, olha, eu uso até uma palavra que
dicotomia isso, né? Então, assim, vai... Agora pode, né? Então, assim, para Agora criança mudou tudo. também não é tão tranquilo tudo isso. Mas é lógico que tem que Sim. voltar, né? Vamos lá. E essa tela, isso não está para essas crianças iniciando todo esse processo. Então, tem tudo isso que tem que ser avaliado. E eu sugiro muito que vocês fiquem em contato direto com a escola, né? Para estar... não maqueiem o resultado de tarefas, isso vai ser muito negativo. Nós temos que pensar, lembra que eu falei, o que é ensino e o que é aprendizagem? Então, são palavras distintas. E nós temos que pensar nessa qualidade de aprendizagem. Não utilizem o termo ano está perdido, o ano não está perdido, o ano está diferente, mas vamos estar nos adequando, vamos estar melhorando a cada momento. Sim. E no caso... E, doutora, no caso do ensino infantil, existe o que a criança teria que aprender, por exemplo, uma criança de 4 anos, a doutora acha que realmente nós vamos conseguir passar por isso através de aulas online para o infantil? Porque, né, a doutora falou, não vamos pensar que o ano está perdido, mas para os pequenos aí, né, realmente a gente conseguiria ter esse feedback da criança com a aula online? O feedback, Carla, é assim, nós estamos falando de uma criança, vamos pensar nessa criança até os 6 anos. Nós estamos falando, não é nem piagetianamente, voltando os estudos para Piaget, mas a criança está desenvolvendo as habilidades dela e ela precisa do contato com o outro, ela precisa dessa troca de experiência. Quais trocas de experiência? Troca de experiência com o colega, troca de experiência com a professora. Ela precisa ser frustrada, né? Ela precisa ser frustrada. Sim. Agora não é hora de ir no parque, é hora de fazer isso, é hora de fazer aquilo. A criança precisa dessas frustrações para ela ter recursos. Então, dizer que o desenvolvimento dessa criança não vai ter pontos a serem trabalhados posteriormente, sim, com certeza vai ter. Mas hoje não adianta ficarmos pensando em nem trabalharmos num processo de ansiedade, né? Qual o processo de ansiedade? Mas o que agora vai acontecer? Qual a dificuldade que ele vai ter? Porque é óbvio que ali, frente do computador, as experiências, as vivências que ele vai estar deixando de fazer é muito grande. Isso, né, eu acredito que não há especialista que não concorde comigo. Tem especialista em desenvolvimento, de comportamento humano. E hoje, trabalharmos como diz o adolescente, hoje, o que temos é isso. Então, nós vamos trabalhar, fazer o nosso melhor em cima destas técnicas, dessas estratégias, desses recursos. Não adianta ficar pensando no que poderia ter sido feito ou o que poderia. É agora, né? É agora com a nossa realidade. Né? Agora, dizer que não vai haver, também não pode dizer. Essa interação. Vocês em casa, com certeza estão percebendo toda uma diferença de comportamento, uma diferença, com certeza. Isso. Sim. Mas essas aulas, eu também tenho resultados bastante expressivos com essas minhas sugestões. Pausar, né, e retomar. Tá. Tem uma pessoa aqui, doutora, que fez um comentário. Ela fala que o filho tem 14 anos e diz que não consegue se concentrar. Ele não consegue se organizar, ele perdeu totalmente a vontade de estudar, né? Então, veja que até uma criança já quase adolescente, né, 14 anos, ele também tem uma dificuldade, né?
E aí ele fala que parece que todos os problemas que ele já tinha, como ansiedade, isolamento social, introspectivo, acabou potencializando ainda mais, né? Elizabeth Caldeirão, que acabou fazendo esse comentário aqui. Sim. Também tem alguns casos, né, desses Travou aqui o... Falando de adolescentes, né, e os adolescentes, eles já vêm com movimentos hormonais e movimentos de comportamento bastante diferente, e aí o que acontece? Um desestímulo muito grande com todo esse processo, com toda essa parte tecnológica. E isso, sim. Então, o que eu quero dizer se essa criança, se esse adolescente, né, se esse indivíduo já tinha alguma dificuldade de socialização, ou se ele já não estava tão acolhido, como eu disse lá no início, porque foi o início do ano letivo de 2020, né? Então, ele começou o engajamento, ele começou a verificar e isso fragmentou. E aí, um outro processo é um desestímulo muito grande. Muito grande. Muito grande, muito grande. E você veja que também, já, né, Carla, nós estamos sim para um público de educação infantil e ensino fundamental 1, mas você vê como abrange uma preocupação tudo. Muito, né? Olha, mães de ensino fundamental 2, ensino médio, eu tenho assim depoimentos dos meus adolescentes que está bem difícil, eles desligam o microfone e acabam indo dar uma cochilada, entende? Aí um chama no celular, porque a professora percebeu que estava ausente. Olha, eles têm assim, eles já sintonizaram todas as estratégias também para... então, é algo que é muito preocupante, muito preocupante. Sim. Né? Claro, isso eu não estou apontando em qual instituição e nem quem, mas isso está acontecendo sim. É porque a gente acha que é mais difícil para a criança, porque ela não está adaptada tanto com a tecnologia, ou não tem uma maturidade, mas talvez para a criança, como é algo novo, ela aceite até de uma forma melhor, né? Agora o adolescente ele já tem as suas vontades, já tem as suas próprias expressões, quer dizer, acaba também tendo a sua própria manifestação do que está acontecendo, né? E talvez entendendo até mais do que aconteceu, né? Desse rompimento social, porque para eles também a escola era um momento de lazer, por mais que você tinha ali os seus horários de estudo, mas tinha aquele momento de lazer, de bater um papo com um amigo, de rever o amigo, e tudo isso acabou não tendo também, né? Então, a gente acaba pensando só na criança, mas o adolescente também sente com tudo isso, né? Muito, até porque, assim, eu tenho alguns adolescentes que falam para mim, eles me chamam, a maioria dos adolescentes me chamam de Deia, né, que eu sou íntima deles já. Eu acho super carinhoso, eu acho Sim. isso. Eu me sinto com, no mínimo, 25 anos a menos, entendeu? Ah, com certeza. Isso mesmo, ótimo. Com certeza. Aí eles falam, Deia, eu não gosto de estudar, mas eu gosto de ir na escola, né? Então, esses que me falam isso, eles me trazem, assim, uma desmotivação muito grande hoje na pandemia. Tanto que eu tenho, sim, adolescentes que não deixaram de vir presencialmente toda semana com autorização dos pais, lógico. Eles não deixaram de vir, né? Por quê? Porque eles precisam desse contato, eles precisam desse momento, não tem como. Sim. Né? A gente... Desculpa, Carla, eu gostaria de voltar. Não, pode falar. Que eu acho que é interessante, quando eu estava falando de maquiar a produção final, né? De maquiar a lição, porque é um ponto que eu percebo dos pais, tá? Dos pais em geral. Então, assim, eles ficam num processo de euforia muito grande, de euforia
Não, você tem que fazer, senta, vamos lá, nossa, mas eu não entendi, agora aqui é o modelo, né? Então eles também ficam eufóricos, eles também entram numa ansiedade muito grande. E a leitura que eu faço, que muitas vezes aquela tarefa, aquela lição, o pai absorve para ele, sabe? Assim, ele tem que fazer. Né? Então, por isso que eu falei, pais, não maqueiem. Então, assim, filho, vamos lá, o que você fez? Porque a professora, a instituição, a escola vai ter que saber como está essa aprendizagem. Né? Então, isso que eu chamo, aí você vai maquiar, o que eu chamo de maquiar? O seu filho não entendeu, o seu filho não compreendeu, você induziu algumas respostas, você não mediou, você facilitou. Lembrem muito dessas duas Palavras. palavras, mediar e facilitar. Pergunte para vocês, pais, se vocês estão mediando, se vocês estão facilitando. Numa angústia, numa ansiedade, né? Eu acho que tudo isso faz toda a diferença num produto final para a criança. Isso que eu chamo de maquiar. E aí leva, assim, para a professora uma resposta positiva, uma lição bem feita, mas não é a condição, não é o entendimento da criança. Tá? Sim. Isso é muito negativo para os professores e, maior ainda, negativo para a criança, para os filhos. Tá? Porque o professor vai acabar interpretando que aquele conteúdo foi bem dado, uma vez que ele recebe uma lição perfeita, né? E acaba, às vezes, passando aquela atividade para frente, e, na verdade, foi o pai que mais contribuiu do que a própria criança, né? Exatamente. E outro ponto, Carla, que também eu vejo muito assim, esse questionamento, os pais muito preocupados com estética, né? E muitas vezes não é isso que a professora estará avaliando, a estética. Lógico que tem que, assim, pagou, ok, mas muito preocupado com essa estética, com essa apresentação, e não dando a devida atenção para esse conteúdo. Né? Pra final, isso também acontece. Porque aí também, veja, aí o trabalho que chega na escola tem uma qualidade. A criança não absorveu isso. Então, quando essa criança tiver o contato com essa professora vai levar um tempo para essa sondagem, para ver a real condição, porque vai ficar incoerente com o que foi apresentado e com o que a criança está conseguindo processar, né? Então, aí eu vejo um prejuízo muito grande. Maior. De muita incoerência. Tá? Pontos de muita incoerência. Eu tive até uma... tem uma pergunta aqui, mas antes eu até vou comentar com a doutora que teve até uma situação, porque o ensino da nossa época, ele é totalmente diferente do ensino que hoje é aplicado para as crianças. Não importa o método, né, que a escola adote, mas, no geral, ele tem muita coisa que é diferente da nossa época. E até teve uma situação que aconteceu comigo em casa, que acabou virando um conflito, que foi, a minha filha, ela teve uma aula de jogos, então ela aprendeu de uma certa forma, ela conseguiu aprender no comecinho do ano, né, então ela chegou a absorver como seria aquela atividade, e aí quando veio para ser feita em casa, eu e meu marido fomos auxiliar, só que aí a gente tinha uma visão diferente daquela atividade, a gente acabou interferindo em como conduzir a atividade, né, e aí depois a gente chegou, conversou com a professora, eles deram todo o apoio para nós, mas a gente percebeu que existia ali aquela ansiedade de realmente querer ensinar ao filho, e na verdade ela tinha toda a condição de fazer a lição, ela que no final nos ensinou, mas a gente precisou se segurar, dar o tempo, dar oportunidade para a criança, porque realmente a gente tem essa necessidade de... os pais protegem filhos, né? Isso faz parte da nossa natureza. E aí é aquela intervenção, e no fim, realmente, ela estava
preparada, ela não precisava de auxílio, mas a gente ali naquela situação, quero proteger o filho, a gente acabou interferindo muito na atividade e não foi produtivo, né? Então, é exatamente o que a doutora está falando, é dar os recursos, o mediador, o facilitador, a gente tem que prestar muita atenção realmente nisso, né? É bem real o que deve estar acontecendo em todas as famílias, vamos dizer assim, né? É extremamente importante esse nosso bate-papo, né? Para os pais estarem revendo. Aqui não é nenhum perfil julgatório. Sim. São dicas, né, para estar sendo revistas na postura. Não esquecer que essa criança precisa dessa autonomia, né, que vocês, pais, precisam dar essa condição para as crianças, para estarem trabalhando de uma maneira onde essa aprendizagem ocorra da melhor forma, né, de uma forma mais espontânea possível. E vai haver entraves, vai haver, sem dúvida alguma, né? Eu vejo as professoras, os gestores trabalhando, sendo muito criativos, se reinventando a todo momento, a cada aula. Então, isso também é muito positivo. E eu acredito assim que eles estejam também fazendo o melhor. Quando eu converso com uma professora, quando a professora vem e fala, Andréia, isso não deu certo, você pode me dar uma outra dica, você pode... Né? Então, eu vejo assim, um engajamento. Só que vai haver erros, já estão acontecendo os erros, né? E, de alguma forma, é uma crítica. E sim, temos que estar trabalhando para que essa criança tenha um melhor processo de aprendizagem nesse momento. E o que eu também falo, pais, assim, o que vocês puderem aproximar, hoje facilita muito grupo, né? Grupo de WhatsApp, videoconferência, Zoom e todos os outros aplicativos que com certeza os adolescentes falam, nossa, isso já foi, né? Façam ligações para os amigos, se aproximem mais, não deixem essa criança tão distante dessa parte social, né? Tendo mesmo esse contato, conversando, contando para os amigos como foi, né? Vamos utilizar, sem ser incoerente, que eu acabei de falar que esse uso da parte tecnológica tem que ser supervisionado, como sempre, mas mais, não deixe isso tão distante. Se a criança está tão resistente, né, em participar dessas aulas, converse com ela, pergunte o porquê dessa resistência, o que acontece. As crianças, assim, se aproxime dessa emoção da criança. Não desconsidere a emoção dela. Ai, mas de novo chorando. Ai, por causa disso, eu não acredito. De novo você vai fazer isso? Ouça, por que ela está fazendo assim? Filho, o que você está sentindo? Você consegue falar o que você está sentindo? Você consegue desenhar o que você está sentindo? Não desconsidere. Por quê? Pelo período que estamos passando. É uma pandemia, são restrições sociais, essa criança está longe de quem ela sempre gostou, de quem ela brincou, do convívio dela. Então, não desconsidere. Eu sei que vocês também estão passando por muitas alterações, muitas modificações, mas traga, não desconsidere. Né? Eu ouço muito isso, muito. Ai, chorando de novo? Eu não acredito que essa criança só chora. Se essa criança só chora, tem alguma coisa que não está certo. Tem um motivo. Né? Tem alguma coisa que não está certa. Ou é um excesso de mimo, que eu não vou descartar. Sim. Né? É um conflito emocional muito grande que também precisa ser trabalhado. É uma baixa resistência à frustração que também precisa ser trabalhado. É um processo de ansiedade se instalando, ou seja, ela está dizendo que tem alguma coisa que não está... Sim. Né? Que o desenvolvimento, ela tem alguma coisa que precisa ser trabalhada. E, doutora, na sua experiência, teve alguma situação assim de que realmente a criança não se adaptou ao ensino online? Teve, assim,
não teve jeito, vocês conversaram, realmente teve essa situação de confronto que a criança não se adaptou mesmo? Ou vocês conseguiram sempre remediar? Sim, sim, teve sim, mas aí nós entramos numa outra faceta, né? Eu teve sim a criança que não conseguiu, só que aí, veja, é uma criança laudada, né? Aonde teve que ter toda uma adaptação em cima, uma readaptação, e a instituição teve que fazer todo um trâmite com outro profissional, né? Mas teve sim. Na minha experiência, mas que agora, no momento, então, como que aconteceu? A instituição, muito prontamente, nós conversamos, combinamos novas estratégias, e aí tem, assim, uma profissional específica para ela, né? Então, não fica assim, professor, desculpe, professor, Não, os amigos, né? Então, foi. Aí eu entro também com um suporte junto com a família, né? Então, mas existe essa possibilidade dessa criança não ter se adaptado, não estar produzindo, chorar, se recusar, não querer, entrar numa crise de ansiedade, trêmula, aconteceu sim. E, na verdade, então, a sugestão não foi recuar, foi se adequar justamente para que essa criança continuasse tendo a oportunidade do ensino. Então, é exatamente a adaptação. Pode ser de uma situação diferente, mas não podemos, digo assim, eu como pai vou me recusar, meu filho está chorando, não quer participar e vou simplesmente deixar de lado. Não, existem alternativas, né? E aí, junto com a instituição, conversar, insistir realmente de formas talvez diferentes, mas permitir o acesso dessa criança ao ensino, né? Insistir nesse ensino de uma outra forma. Exato, porque aí se nós voltarmos, se fosse presencial, voltando lá no fevereiro, né? Sim. Se fosse presencial, não seria assim técnica, ventilador, por favor. Não seria técnicas, vocês não conversariam, então é a mesma coisa. Essa mesma criança, situação. esse laudo ou não, eu também tenho crianças, que eu já disse, neurotípicas, que tiveram. Então, é assim, como? Fracionar, hoje a criança faz menos, a criança faz mais, aquele outro dia, aumenta alguns minutos só, então que isso também já vai, ela pode ter um intervalo, né? Como tem um intervalo, então ela tem 2 intervalos, né? Então existem várias estratégias. É para fazer um exercício de letras, são 5 letras, ela vai fazer 2. Eu estou apenas dando exemplo, né? Isso é óbvio que tem que ter uma adaptação, tem que ter todo um processo aí de troca de informações, né? Então, precisa, mas a criança não pode ficar sem, porque se fosse presencial, o pai deixaria de levar essa criança na escola? A gente insistiria. Eu ficaria com o assistente de sala, daria uma volta com a coordenadora, ficaria no parque antes de ir para a escola. Não eram essas estratégias? Então, temos que buscar como foi essa criança laudada, mas assim, buscou, agora estamos já num outro momento, né, até essa criança voltar para a aula online de sala, não é isso também? Então, não, ela tem que voltar, precisa sim, cara, precisa, tem como ficar sem. É muito interessante essa situação, porque assim, para mim eu tenho o Sol e a Lua, né? Que eu tenho a de 9 anos, que é independente, ela precisa do meu auxílio em algumas atividades, mas ela é independente no momento lá da aula online, que é ao vivo, vamos dizer assim. Agora, realmente, para o de 4 anos, eu me senti, em primeiro momento, frustrada,
e senti, assim, que não vamos conseguir, não vai ter alternativa, vou desistir, e num primeiro momento, realmente, eu não fazia as atividades, até que chegou um dia, eu falei com a escola, nós encontramos essa alternativa de ter uma aula particular, né, para ele, porque realmente essa situação de outras crianças fazendo barulho, tal, esse negócio de abre o som, fecha o som, não sei o quê, então a gente encontrou uma alternativa, ele acabou participando, mas realmente essa resistência, às vezes, que a criança tem em sala de aula, nós pais não acompanhamos. O professor nos relata, mas nos relata também com muitos filtros. E hoje não. Hoje é o pai que está observando toda a dificuldade dessa criança, às vezes com contato com o ensino. Talvez nem seja o método, seja a criança ficar paradinha para prestar atenção, seja um momento diferente da criança que ela tem que ter essa rotina. Só que agora somos nós pais que estamos vivenciando isso, e a gente não estava preparado para essa rotina de sala de aula, né? E a gente se frustra bastante também com isso, porque eu vejo que os pais também precisam aprender a lidar com toda essa situação, né? É bem complicado, e o que a doutora falou é muito interessante, porque nesse primeiro momento eu acabei recuando, e agora eu vou pensar de uma forma diferente, né? De que realmente eu tenho que participar da mesma forma que eu insistiria em sala de aula, né? Exato, Carla. Precisa, até porque, veja, um ponto muito interessante, né, que você tocou, nem sempre, quando a professora, eu dei aula há muitos anos, né, então, assim, quando a professora dá uma proposta, muitas vezes a professora agrega e consegue a atenção de todos. Em alguma atividade ou não, isso não é 100%. Isso não quer dizer que o seu filho, a sua filha, não vá aprender. Ali, naquele momento, né, ele não aproveitou 100% daquilo. Isso acontece com muita frequência. E também o que deixa os pais extremamente angustiados, que agora eles estão tendo contato com essa postura. E eles também não sabem, né? Eles acabam ficando ansiosos demais. Vamos lá, tem que ser no step by step, em várias estratégias, buscando contato com esse professor, com essa escola, reforçando o comportamento positivo dessa criança, né? Reforçando. O que eu também sugiro muitas vezes é que o pai, a mãe, filme, né, e mande para a Pro como que está essa postura dessa criança, esse envolvimento, porque a Pro também não consegue absorver tudo isso, né? Então, precisa abrir estreitar mais essa troca, com certeza. A criança precisa, e agora é dessa maneira que houve todas as alterações. Então, ele precisa sim, né? E os pais estarem presentes também, participarem das atividades lúdicas, das atividades de educação física. Isso vai até arejar um pouco todo o trabalho aí de casa, né? Isso é muito Sim. importante. Muito. Doutora, pode ser que neste momento também a criança esteja passando por alguma outra dificuldade que vai refletir ali a resistência no ensino, né? Igual aquela mãe que havia comentado do filho de 14 anos, Elizabeth, depois ela fala, né? Mas o que eu posso fazer para ajudar meu filho? Porque às vezes também pode ser crianças que estavam com comportamento normal, mas teve essa rotina alterada, e a gente ali como pais tem que realmente observar essas alterações e talvez realmente ter que pedir ajuda para um profissional para equalizar tudo isso que a gente está vivendo, né? Então, não é só insistir com o ensino, mas às vezes realmente a gente precisa pedir ajuda para um profissional, né? E aí, no caso, se existe uma dificuldade muito grande com o ensino, o mais ideal é já procurar, em primeiro momento, uma pessoa da área de neuro ou um psicólogo. Como que seria isso? Como seria uma ajuda, no caso, profissional, que a gente deveria buscar? Sim, olha, eu sempre oriento os pais da seguinte maneira: aonde está esse foco maior, né? Aonde está, aonde
qual que é a queixa, qual que é a demanda. Então, vamos lá. A demanda, essa criança ela está improdutiva na escola, essa criança ela não tem, ela está muito apática das questões acadêmicas, ela não se interessa, né? Então, aí vamos buscar dentro de uma questão de um psicopedagogo, de uma... Ah, ela está fazendo muitas trocas, aí muitas trocas na escrita, né? Muitas trocas, mas ela gosta de fazer. Vamos buscar o fonoaudiólogo. Ah, agora, emocional. Não, ela vai bem, ela está bem na escola, ela está indo muito bem, né? Mas, nossa, muito irritada. Na escola, tudo bem, mas aqui em casa, né? Então, vamos em busca da parte da psicologia. É lógico que eu fiz um agravante, falei da fonoaudiologia, trocas, mas é um mundo todo. Agora, Enorme. você buscar um profissional, você ter uma conversa com esse profissional, né? O que nós chamamos de uma entrevista, de uma anamnese, porque se o profissional tiver condições, ele também vai fazer essa escuta e depois vai fazer esse encaminhamento, porque senão também vocês não são especialistas, né, para falar agora, né? O neuro, eu costumo fazer esse encaminhamento com o neuropediatra, né, após uma avaliação, após um período de intervenção também, aí depende muito do caso. Há casos próprios de avaliação, eu já percebo essa necessidade de uma outra opinião. Dependendo do caso, você vai trabalhando, né, você tem aí uma estimativa com a criança, aí não deu um retorno que seria interessante, o processo evoluiu, mas não como esperado, aí eu faço um encaminhamento, ou para o neuro, também para a fonoaudióloga, eu vou buscando esse trabalho, né, multidisciplinar que precisa também ser colocado em prática, né? E sempre essa psicoeducação. O que é essa psicoeducação? Trazer esses pais, explicar, né, explicar o que está acontecendo. Porque muitas vezes, no dia a dia, os pais potencializam alguns comportamentos e reforçam o comportamento negativo sem perceber, né? Então, muitas vezes, e eu trabalho muito essa psicoeducação, essa OF, orientação familiar, para estar trocando. Então, eu digo, o meu objetivo principal é o filho de vocês, mas eu preciso de vocês, porque ele vem aqui 50 minutos uma vez por semana. E eu preciso que vocês coloquem em prática algumas estratégias, algumas técnicas, para ele também trabalhar um comportamento de generalização, né? Ou seja, o que ele aprendeu aqui, ele conseguir colocar em prática em casa e na escola. Tá? Sim. E, doutora, aí no caso, a senhora, porque o seu núcleo, a clínica, ela é uma terapia para aprendizagem, não é isso? Porque aí, no caso, as famílias que estiverem com problema, então, mesmo que eu não tenha não tenha laudo, meu filho não tem nenhum problema nenhum, mas ele está, neste momento, com essa dificuldade. Então, também pode ser feito uma ajuda, um acompanhamento nesse sentido, através de clínicas terapêuticas, como no caso da doutora. Existe essa ajuda, vamos dizer assim. Tem que ficar assim, laudo é uma coisa, um diagnóstico é uma coisa. Às vezes a criança está com uma dificuldade pontual. Uma dificuldade pontual. Isso não quer dizer que essa criança tem um transtorno de aprendizagem, que ela tem um déficit, né? Ela pode estar com uma dificuldade pontual, que trabalhando com as intervenções corretas, estimulando as atividades corretas, isso também acabe refletindo de uma forma muito positiva. Muitas vezes os pais têm receio, né, de um diagnóstico, e nem sempre quando a chega é um diagnóstico. Né, um diagnóstico que vai acompanhá-la, porque existe uma questão de criança laudada, diagnosticada, e uma dificuldade e um transtorno. É completamente transtorno, dificuldade, distúrbio, são conceitos que muitas vezes as pessoas acham que é a mesma coisa, e não é. Dificuldade é uma coisa, transtorno é outra, distúrbio é outra. Então, tem
essas especificidades que a gente precisa também trabalhar, né, esses conceitos para estar colaborando com a criança. Sim. O que a gente percebe que precisamos pensar de uma outra forma, né? A gente está vivendo realmente um momento muito difícil. Isso, deu uma travadinha, agora eu não te ouvi. É que a gente precisa pensar realmente de uma outra forma, né? A gente está vivendo um momento difícil, que às vezes uma criança que talvez nunca precisaria de uma terapia, de uma ajuda, vai necessitar. E realmente também não pode esperar, né? A gente também tem que ter essa consciência que muitas vezes a gente precisa atuar o quanto antes para a criança, porque o tempo para a criança é muito precioso, né? Doutora, está me ouvindo? Acho que travou o meu ou o seu? Sim. Saiu aqui. Tá voltando. Conseguiu me ouvir? Sim, consegui te ouvir. Exatamente isso, né? O tempo para a criança. Muitas vezes os pais, eles protelam algo que é muito mais simples. Se eles vierem, né, assim, protelam, falam, não, vou deixar, não, isso. E muitas vezes uma avaliação, algumas orientações, mudanças de rotina em casa, posturas, porque o trabalho também, meu trabalho se estende até a escola, então indo até a escola, fazendo alguns combinados, a professora mudando formas ali de uma avaliação ou uma maneira de abordagem com essa criança, já muda totalmente o panorama, né? Então, são algumas resistências, alguns rótulos que precisam ser trabalhados, conversados. Por isso que eu sempre faço esse primeiro contato, essa entrevista com os responsáveis, para tirar todas as dúvidas, né, e para eu conseguir estar acolhendo da melhor forma, tanto esses pais, né, quanto a idade dessa criança. Sim. Doutora, nós já passamos aí de 1 hora. Gostaria de ficar aqui mais 1 hora batendo papo, porque eu acho que tem muita coisa que a gente ainda pensa, né, nesse período. Mas, assim, eu percebo que hoje eu vejo a situação um pouco diferente do que eu via lá em março, né? Então, em março eu tinha uma expectativa, eu imaginava, não, as aulas vão voltar, e talvez tinha um pouquinho mais de resistência para toda essa mudança, né, para as crianças. Lógico que eu queria minha filha, meu filho em sala de aula, que seria o mundo ideal, mas não estamos, né? Então, acho que hoje realmente a gente precisa ter um outro olhar, né, para enfrentar essa situação. Existem profissionais para isso, né, igual a doutora que está vindo aqui, existem profissionais para isso, para nos ajudar. Eu vejo que as instituições também, elas estão com muito cuidado, com muito zelo para atender a necessidade dessas crianças. E aí eu vou deixar a doutora dar uma palavra final aí de despedida, talvez um aconselhamento geral, não sei, uma coisa aí para a gente estar encerrando a nossa live, e quem sabe a gente faça um outro bate-papo aí, permanecendo essa quarentena aí por mais algum tempo. E agradecer já de antemão novamente a sua participação, e dar, né, um pouquinho desse tempo, desse conhecimento aí para todos nós. Não, olha, a mensagem que eu deixo assim, pais, vocês são pais, né? Novamente, vocês são pais e estão fazendo o melhor de vocês, né? Estão fazendo o melhor. Vejo dessa maneira, percebo dessa maneira como as escolas estão buscando a melhor qualidade de ensino nesse momento. Essa é a mensagem que eu deixo. Me coloco à disposição, né, meu contato, uma visita, um bate-papo. Acho que também nesse momento é de extrema importância, né, se vocês quiserem estar agendando para nós conversarmos, trazerem algumas angústias específicas, pontuais, para que possamos estar dando a convivência e a qualidade de aprendizagem do filho de vocês, né? Que eu acho que muitas vezes são alguns encaixes técnicos que vão fazer a diferença com certeza. Sim. Quero agradecer mais uma vez, Carol, e se um outro tema, um outro momento, se você precisar,
né? Podemos falar, que eu nem concluí, podemos falar um pouco da psicomotricidade. Isso! Fiquei curiosa com esse nome. Do curso ABA também, dessa ciência, né? Porque a ABA é uma ciência comportamental, mas aí também podemos estar conversando num outro momento. Tá? Um excelente final de semana para nós. Obrigada para a doutora também, para todos que nos acompanharam. Uma boa tarde.